Olá, mais uma vez nos reunimos para a nossa sessão de estudos do livro A Gênese. Hoje, dia 31 de julho de 2023, e nós estamos na nossa sessão de estudos de número 51. Vamos estudar líquido quase um ano de estudo, né? Já que temos 53 semanas, né, no ano. E nós estamos estudando o capítulo 14, que trata dos fluidos, a natureza e propriedade dos fluidos. E é nessa parte que nós estamos. Então, dando continuidade, nós vamos, então, fazer a nossa... Vamos entrar aqui com o nosso estudo. Muito bem. Hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante, o item sétimo. Ele trata do perispírito e é muito, muito interessante como a gente vai poder avaliar. Bom, então, item sétimo. O perispírito, ou o corpo fluido, ou fluídico, desculpa, ou o corpo fluídico do espírito é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal. Um dos produtos mais importantes. Por que produtos? Porque a gente tem estudado que tudo aquilo que é material sai do fluido cósmico universal. E nós também aprendemos que ele não é uniforme, como a gente vai reforçar isso agora, nesse trecho. Kardec vai nos reforçar isso. Então, é uma mistura que está lá de produtos, o fluido cósmico universal, ele tem assim, os componentes mais sutis e menos sutis. Apesar de a gente estar falando do princípio de tudo que é material, ou seja, a matéria-prima de tudo. Então, é uma mistura. Nós vamos entender isso melhor ao longo do estudo de hoje. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Olha que coisa bonita. Condensação do fluido cósmico universal em torno de uma inteligência da alma, do espírito propriamente dito. Espírito, né? Tirando o perispírito, né? Então, em torno do espírito se forma esse corpo fluídico, que é o perispírito. E ele é a condensação do fluido cósmico universal. Então, o perispírito é material? Sim, ele é material. Apesar de ele acompanhar o espírito, mas ele é material com todas as suas propriedades. A gente consegue ver? Consegue de duas maneiras. Uma, através de algo chamado mediunidade, aqueles que têm essa capacidade de ver, então vê o espírito, então está vendo, na verdade, o perispírito, o corpo fluídico do espírito. E outra, quando a gente desencarnar. Então a gente vai estar vendo um monte, né? Claro que tem uma outra forma ainda, que é um pouco mais difícil, que é a materialização desse material que é o perispírito. Então, é a condensação do fluido cósmico universal em torno de uma inteligência. E olha, só aí já dá para a gente perceber, e a gente vai discorrer mais sobre isso ainda hoje, que é o espírito, essa inteligência que molda o corpo fluídico, o corpo perispiritual. Então, é ele que vai dar o tom. Mas como? Quanto mais evoluído, mais sutil. Quanto mais materializado, quanto mais apegado à matéria, quanto menos evoluído moralmente, mais denso. Então, nós vamos ainda estar falando sobre isso. Viu-se que o corpo carnal tem, igualmente, seu princípio nesse mesmo fluido. Ou seja, o corpo material, esse corpo material de carne, ele também sai, é produto do fluido cósmico universal. Por quê? Porque é material. Só que são materiais diferentes. O resultado da transformação é diferente. Então, a alma, né, o espírito, o espírito, não a alma, o espírito, ele constrói
de acordo com o seu nível evolutivo, o perispírito. E o perispírito constrói o corpo, de acordo com o que está armazenado no corpo fluídico, no perispírito. Então, tanto o perispírito como o corpo, eles são produtos, são resultado, têm por fonte o mesmo fluido cósmico universal. Então, tudo que é material vem do fluido cósmico universal. Então, transformado e condensado, o corpo, né? No caso, transformado e condensado em matéria tangível, que dá para pegar. Então, o perispírito não dá para pegar, porque ele é tão rarefeito, tão sutil, o resultado é uma outra matéria-prima que nós, encarnados, não conseguimos pegar. No entanto, o corpo físico, que vem do mesmo fluido, ele é grosseiro e ele pertence a esse mundo material. Então, nós podemos pegar. Então, todos aqueles da família que estão conosco, amigos, desconhecidos, quem quer que seja que nós estamos encontrando na rua, trombando, pedindo desculpas, tal, tem o seu corpo físico, né? Grosseiro, diferente do perispírito, mais material. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente porque o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. Então, o fluido cósmico universal, ele é imponderável e é etéreo. Então, ele é impalpável, intocável, você não dá para pegar nele, né? Então, ele conserva essa propriedade no perispírito. No corpo físico, a mudança é outra, de maneira que ele seja palpável, que dá para pegar, dá para a gente sentir. Ele é sólido do ponto de vista do tato, né? Ou da visão, e de qualquer outro dos sentidos, né? O corpo perispiritual e o somático, quer dizer, o perispírito e o corpo, ambos têm, pois, sua fonte no mesmo elemento primitivo. Então, Kardec reforça isso e nós aqui estamos aproveitando a onda também, reforçando. Eles vêm da mesma fonte. Que fonte é essa? Fluido cósmico universal. E aí ele vem e conclui esse parágrafo. Um e outro, né? O corpo perispiritual e o corpo físico são de matéria, ainda que sob dois estados distintos. Vamos dar um exemplo, só para o entendimento. Pegamos água, a água no estado líquido. Está aqui, é o natural. Então, o natural depende da temperatura, naturalmente. Mas, digamos, abre a torneira, tem água caindo. Pegamos um pouco e levamos no freezer, no congelador. A água que era líquida, que a gente não conseguia pegar com a mão, agora é uma pedra de gelo. Nós conseguimos pegar com a mão. Aí a gente pega essa pedra de gelo e coloca numa chaleira ou numa pequena panela. Coloca ali, põe fogo, né, no fogão e fica assistindo. Ela vai se derretendo, vai saindo do estado sólido para o estado líquido. E aí fica difícil de pegar, já não dá para pegar mais. E a gente deixa mais um pouco e começa a esquentar mais ainda, o que, que acontece? Ela evapora, ela vai para um outro estado físico, que é o estado gasoso. Então, ela era líquido, estava no estado, a água era líquida, estava no estado líquido, passa para o estado sólido, porque colocamos no congelador, agora a gente esquenta, coloca energia nela, e ela vai ficando no estado líquido, e vai esquentando mais ainda, mais vai evaporando e desaparece. Como que desapareceu? Não, ela mudou de estado físico. Então, a mesma matéria, por uma assim alteração molecular, né, ela se transformou de uma em outra. Então,
toda a água que está no ar, que a gente não vê, ela está nesse estado, não é o mesmo sutil, mas vamos usar como, só como, como uma comparação. A gente não enxerga a água evaporada. Como é que a gente vai enxergar ela de novo? Pega um refrigerante que está na geladeira, bem gelado, coloca em cima da mesa e espera. Começa o que a gente chama erroneamente de suar. A garrafa passa a suar. Ela não está suando, porque não está vindo de dentro. Na verdade, ela está condensando a água que está no estado gasoso, em volta da garrafa. E aí ela fica escorrendo água líquida. Então, a matéria, dependendo de como ela está organizada, ela é palpável ou não. E ela vem do mesmo fluido cósmico universal. Então, essa é como se, por favor, não confundam, é como se o fluido cósmico universal fosse gasoso, que não dá para enxergar, e fosse transformado ele em matéria sólida, passasse a ser o estado sólido da água, porque nós estamos usando a referência da água. Então, não existe milagre nenhum, não existe desaparecimento, nada disso. O que acontece é que a água foi submetida a, a uma situação que torna ela palpável, ou visível, ou não palpável. Palpável, do ponto de vista assim, não dá para segurar na mão, ela escorre, né? E, e assim é com o fluido cósmico universal. Ele, alterado, ele vai ter manifestação diferente aos nossos olhos, né? Os espíritos, agora o item número 8, os espíritos tiram seu perispírito do meio onde se encontram. Então, o mundo que está habitando o espírito tira desse mundo o perispírito. Porque a matéria não pode ser transportada para outro mundo. O espírito, sim, ele pode ir para outro mundo, e nesse mundo que ele está, esse segundo, da matéria, do que existe de fluido cósmico universal, em acordo, em concordância com a sua situação espiritual, e aí nós estamos falando de situação moral, progresso, ele retira desse mundo o material no fluido cósmico universal, do fluido cósmico universal, e compõe o seu perispírito. Então ele deixa no mundo o perispírito dele, quer dizer, a matéria dele, e compõe num outro lugar aquilo, né? Nossa, mas que coisa estranha. Não é estranho, porque os mundos, a matéria tem que pertencer àquele lugar, né? Então, não, é aquela equação, aquela frase de Lavoisier: no mundo nada na verdade, é um sistema fechado, né? Que é o mundo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, ali estão as transformações, tudo, e pertence àquele mundo. O espírito que não pertence àquele mundo, ele vai para outro, e aí do mundo que ele está, ele retira do fluido cósmico universal, que é característico daquele mundo, e ele faz daquele material o seu corpo físico, perispiritualmente falando, né? É isso aqui que ele falava. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma, né? Então, aí seguindo. Júpiter, por exemplo, né, ele está falando, dando um exemplo, considerado um mundo muito avançado comparativamente à Terra, onde a vida corporal não tem a materialidade da nossa. Os envoltórios perispirituais devem ser de uma natureza infinitamente mais quintessenciada que os da Terra. Percebe, então, que o espírito, e para isso ele tem que ser elevado, ele tem que ser superior. Ele sai daqui da Terra, né, desencarna ou só visita, não tem problema. Quando ele vai para Júpiter, que é a morada dele, o perispírito dele está em consonância com o material oferecido lá em Júpiter, né? Então, por quê? Porque é a situação daquele planeta.
nós estamos atrasados em relação a Júpiter, segundo os espíritos, segundo Kardec. Ah, mas então, se a gente pegar uma nave daqui, vai para lá, vai encontrar espíritos encarnados lá? Muito provavelmente não. Diria que não. Por quê? Porque existem planos distintos. Então, a vida existe lá, mas não nesse mesmo plano nosso. Assim como a vida existe aqui, material, né? Mas também espiritual. Então, tem planos espirituais aqui. Então, tem espíritos convivendo. E nós vamos tratar disso ainda. Então, vamos seguir para que a gente cumpra a promessa do que a gente está falando o tempo todo, que aqui ainda a gente vai ver isso. Ora, da mesma forma que não podemos existir nesse mundo com o nosso corpo carnal, tá vendo? Ele está falando, não dá. Se a gente pegar esse corpo carnal e vai para lá, não vai dar certo. A atmosfera é outra, as vibrações é outra, ou a geografia é outra, a vida lá, de alguma forma, é outra. Então, tem que estar em relação com a vida lá, né? O mundo que lá está. Qualquer que seja o mundo, ele tem a sua característica. Então, pode ir lá e não encontrar ninguém, mas existe lá vida, num outro plano, né? Nossos espíritos, aqui, ó, da mesma forma que não podemos existir nesse mundo, com o nosso corpo carnal, nesse mundo que ele está falando lá, né? Nossos espíritos não poderiam nele entrar com o seu perispírito terrestre. Então, desencarnamos aqui. Agora, pessoal, vamos tudo lá para Júpiter, tá bom? Vamos formar uma caravana e nós vamos lá para Júpiter. Não vamos conseguir sair daqui, porque a característica do nosso perispírito é em relação a este mundo. E isso nos aprisiona aqui. Por isso que os espíritos que estão na condição que nós estamos, pouco, muito mais evoluído do que a gente, não importa, é tudo farinha do mesmo saco, né? Por isso que nós estamos aqui, que nós não somos nenhum espírito superior que está aqui por missão e tudo. Nós estamos na nossa missão particular de nos melhorarmos, de melhorarmos aqueles que estão à nossa volta. Essa é a nossa missão. E desencarnamos, vamos para Júpiter? Não vai, né? Porque nós temos, assim, como se fosse assim, estivéssemos ancorados nesse mundo, entre aspas, aprisionados a esse mundo, que é o mundo que a gente tem que estar. Para que a gente saia daqui, nós já estudamos isso, temos que evoluir. E evoluindo, nós podemos nos deslocar para outros mundos mais evoluídos que nos correspondam. Puxa, então eu vou deixar todo mundo aqui? Vai, né? Vai até porque se aqueles que não querem seguir o caminho da evolução vão ficar aprisionados aqui por muito mais tempo ainda. Não significa que a gente vai esquecer deles ou eles da gente, de jeito nenhum. Os vínculos permanecem, mas nós vamos ter que seguir com a vida. Não tem jeito. Nós vamos fazer o que nós podemos para auxiliar, seja como encarnados, seja como desencarnados, auxiliar aqueles que estão na nossa retaguarda. Mas, de acordo com o livre-arbítrio, o passo, a velocidade da evolução depende de cada um, né? Então, nós não vamos poder convencer ninguém se essa pessoa não quer ser convencida, sejam familiares a nós, sejam estranhos a nós. Abandonando a Terra, o espírito aí deixa seu envoltório fluídico e se reveste de outro, apropriado ao mundo para onde deva ir. Uma das promessas já está cumprida aí, tá? Que é isso, né? De estudar hoje. Isso aí. Então, nós vamos para outro mundo, nós vamos nos revestir, o espírito, com a matéria-prima, o material que está presente naquele mundo. E, de novo, nós vamos ficar ancorados naquele mundo, aprisionados naquele mundo. Mas peraí, mas eu já evoluí? Sim, evoluiu para alcançar aquele mundo, mas não evoluiu o suficiente para ir para um mundo superior. Então acontece a mesma coisa, vai trabalhar o espírito, vai trabalhar a sua moral, e aí sim vai poder ir para um outro mundo mais elevado. E assim por diante, né?
ou planos mais elevados. A natureza, o item 9 agora, né? A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. A nossa evolução é moral. O físico auxilia, ou é reflexo do que, à medida que a gente evolui moralmente, o nosso físico também vai melhorando, inclusive com relação às doenças. Nós temos doenças por quê? Porque nós somos doentes moralmente falando. Quando nós estivermos curados moralmente, quando a conduta nossa for outra, nós não vamos precisar da doença. A doença hoje, para a gente, é uma ferramenta de aprendizado, de melhoria do espírito. À medida que a gente vai evoluindo moralmente, não precisamos mais da doença. Olha que interessante, olha o que eu estou falando. É necessidade da doença. Nós precisamos da doença. Mas como? É a condição nossa, é reflexo do nosso adiantamento moral. Os inferiores, espíritos inferiores, não podem trocá-lo à vontade. Não dá para trocar o perispírito à vontade. E, por consequência, não podem ir de um mundo para outro, quando queiram. Então, não vai, não tem jeito. A nossa condição espiritual produz ou reflete no perispírito que nos compete, no perispírito que nos faz, assim, nos completam a necessidade que nós temos de ter o corpo que temos e de estarmos aqui ancorados nesse mundo. Daqui a pouco ele vai falar de espíritos superiores e de voltar para o mundo inferior. Chegamos lá. Mais uma promessa que vai ser cumprida ao longo do nosso estudo, né? Existem alguns cujo envoltório fluídico, embora etéreo, por quê? Porque a gente não enxerga. Imponderável, porque a gente não toca, em relação à matéria tangível. Então, a matéria tangível, a gente consegue, como diz a palavra, tanger, consegue tocar, consegue sentir. É ainda muito pesado. Então, mesmo o perispírito, ele pode ser mais pesado, embora a gente não consiga ver, embora a gente não consiga tocar, né? Assim, podemos nos exprimir em relação ao mundo espiritual para lhes permitir sair de seu meio. Então, é pesado? Fica aqui. É um espírito, mas está com esse envoltório fluídico mais pesado, mais denso. Então, ele fica atrelado a esse mundo. E por que ele está atrelado a esse mundo? Por causa da condição do perispírito. E por que a condição do perispírito? Porque é a condição moral do espírito. É como se pegássemos um balão, né? Dois balões. Um, a gente sopra ele com o ar daqui, fecha e segura. Pega um outro que a gente vai na loja de enfeites e tudo lá tal, e compra um balão com gás rarefeito. Aí pegamos um barbantinho, né, uma linha, amarramos nele e colocamos na mão. O que acontece? Aquele que nós enchemos com a boca vai ficar para baixo, vai ficar caído. Aquele que nós compramos com gás mais leve que o ar, ele vai ficar para cima. Tanto que se a gente soltar ele, ele vai embora, né? O que está acontecendo aí? Mesmo balão, com a mesma quantidade de gás, mas um é rarefeito, um é mais leve do que o gás, e outro é pesado. Então, o espírito pesado, relativamente falando, em termos de perispírito, né, ele fica aqui. O outro vai embora, vai para outras alturas. É mais ou menos isso. Então, nós não saímos. Então, ali estamos falando como se o balão fosse dois espíritos. Então, um é mais pesado e ele fica. O mais leve vai embora. Assim podemos, vou repetir, né? Assim podemos nos exprimir em relação ao mundo espiritual. Então, é como se aqueles balões estivessem no mundo espiritual.
para lhes permitir sair de seu meio. Está pesado? Fica. Está leve? Sai, vai para outro mundo. É preciso incluir nessa categoria aqueles cujo perispírito é tão denso que eles o confundem com o seu corpo carnal e, por esse motivo, creem continuar vivos. Quantos espíritos não estão entre a gente aqui que estão vivos, mas se sentem vivos como encarnados? Então, o que isso quer dizer com isso? Espíritos que acham que ainda fazem parte desse mundo, não se dão conta disso, são tão materializados, né? Apesar de ninguém enxergar eles, exceto naquelas condições que a gente falou, né? A mediunidade é uma delas, né? O vidente vai e enxerga, vai ter um espírito aqui, né? Aí todo mundo fica assustado, né? Ele só está falando o que existe naturalmente, sem que ninguém veja. Aí agora que sabe, então tá aí. Então está cheio de espírito aí, para cima, para baixo, achando que está vivo, né? E não entende porque que ninguém conversa com eles. Nós vamos ver um exemplo aí na Revista Espírita. Esses espíritos, e é grande o seu número, ficam na superfície da Terra como encarnados, ficam caminhando, entram no ônibus, porque não sabem se locomover de outra maneira, entra em ônibus, entra em avião, entra no trem, caminha para cima, para baixo, vai caminhar, porque acham que estão encarnados ainda, acreditando-se entregar as suas ocupações. Vai trabalhar, vai ficar com a família, vai buscar prazeres. Tá aí, é a ocupação dele. Outros são um pouco mais desmaterializados, mas não o suficiente para elevar-se acima das regiões terrestres. Aqui tem uma observação de número 160, que é o que eu falei lá sobre a Revista Espírita, né? Veja exemplos de espíritos que acreditam ainda pertencer a esse mundo depois da morte. Então, Kardec faz essa lembrança, porque ele colocou na Revista Espírita. Então, na de dezembro de 1859, na página tal, lá que é a edição da França, outra história lá, outro exemplo, era de novembro de 1864, porque em 54 não tinha, né? Ou tinha? Vamos ver daqui a pouco, né? Página 339, a de abril de 1865, em tal página, tal. Então, Allan Kardec fala, vai lá. E aí nós vamos lá. Então, a gente vem na Revista Espírita e tem o caso aqui, ela está aqui, né? Ela é do ano de 1859, né? Então, está aqui, ela é de dezembro. Então, está aqui ele conta, né, alguns casos de visões e tudo. E uma delas, três visões. A terceira visão é mais característica e me foi confirmada por um fato material. E a do terceiro parente, porque eram três parentes lá de uma determinada pessoa, né? Era um homem excelente, mas vivo, arrebatado, imperioso com os criados e, sobretudo, apegado, além de qualquer medida, aos bens do mundo. Então, ele era muito materialista, né? E aí acabou ficando um espírito materializado do ponto de vista assim, do apego à matéria, né? Além disso, era cético, não acreditava em nada e se ocupava mais dessa vida do que da vida futura. Algum tempo depois de sua morte, veio a noite e pôs-se a sacudir as cortinas com impaciência, como se quisesse me despertar, como lhe perguntasse. Então, como ele perguntou, né? Essa pessoa média perguntou: é você? Né? Ele respondeu: sim, vim procurar. Olha a história, né? Então, ele veio e se viu enxergado por esse parente, né? Que tinha a visão mediúnica, poder ver espíritos, né? Que é a vidência. Sim, vim procurar-te porque é a única pessoa que me pode responder. Como eu falei, a mediunidade da vidência é uma das maneiras que se pode ver o mundo espiritual, né? Minha mulher e meu filho foram para Orleans. Quis acompanhá-los, mas ninguém quer obedecer-me. Disse a Pedro,
que fizesse a minha bagagem. Mas ele não me escuta. Ninguém me dá atenção. Se tu pudesses vir atrelar os cavalos na outra carruagem e fazer as minhas malas, ia fazer um grande favor, pois eu poderia me juntar à minha mulher em Orleans. Então, ele queria viajar, ele não tinha outro meio de. Não conhecia aquele meio tão materializado que estava. Então, ele estava na casa dele, vendo a família, né, fazer as malas, né, a mulher fazer as malas, que ia viajar para outra cidade, e ele não conseguia falar para o criado para ele arrumar a mala, a carruagem, tudo, porque ele queria seguir junto. Né? Aí o médium pergunta, mas você não pode fazer você mesmo as malas? Não, não consigo levantar nada. Depois do sono que experimentei durante a minha doença, ou seja, ele ficou doente, né? Desencarnou, mas não percebeu que desencarnou. Né? Ele acha que entrou num sono e está sonhando. Então, ele não tem o senso da realidade. Né? É aquela situação de quando a pessoa está perdida, acabou de desencarnar, ele não sabe ainda, né? O que está acontecendo com ele. Então, ele fala: fiquei mudado, depois daquela doença eu fiquei mudado, aconteceu tudo isso, já não entendo mais, não sei mais onde me encontro, sinto-me num pesadelo. Né? Ele não consegue entender, ele acha que está vivendo um pesadelo. Ele fala: de onde que você veio? Ele fala da cidade que ele veio. Fala: você veio do castelo? Não. Respondeu-me com um grito de horror, porque ele sabia que esse parente morava no castelo lá em B, né? Que o Kardec nunca dava o nome das pessoas, os lugares, para preservar a discrição, a intimidade, né? Tudo isso. Não, respondeu com um grito, né? Levando a mão para a cabeça, né? Venho do cemitério. Depois de um gesto de desespero, acrescentou: olha, meu caro amigo, fala para todo mundo, meus parentes, que orem por mim, porque eu estou me sentindo muito infeliz. A essas palavras fugiu e eu perdi ele de vista. Quando me veio procurar e sacudir as cortinas com impaciência, seu rosto exprimia terrível alucinação. Quando lhe perguntei como tinha podido sacudir as cortinas, pois ele me dizia nada poder levantar, respondeu bruscamente: com meu sopro. Então, era a maneira que ele encontrou de que a cortina sacudisse, porque ele, como espírito, não podia fazer isso. Então, ele já sempre, ainda que inconsciente, não sabendo como aconteceu, ele descobriu uma maneira de sacudir a cortina. Soube no dia seguinte que realmente sua viúva e filho tinham partido para Orleans. Então, era verdade tudo aquilo, estava acontecendo. Ele foi na casa, ela pediu no castelo, né? Eu quero ir junto, né? Na verdade, o Pedro deve ser o filho dele, né? Que ele pediu para fazer as malas. Então, ele não era uma realidade, né? Essa última aparição é notável das três aparições, né? Sobretudo pela ilusão que tem certos espíritos que se acreditam ainda vivos e que neste se prolongou por muito mais tempo que em outros casos análogos. Então, as outras situações foram mais rápidas para solucionar, né? Essa não, essa estava demorando. Muito comumente, né? Essa ilusão dura apenas alguns dias. Essa perturbação que a gente aprendeu também, né? Ao passo que ele ainda se julgava vivo depois de mais de 3 meses. Fazia 3 meses. E olha, nas experiências que nós temos, nas reuniões mediúnicas, tem espírito que vive muito mais tempo essa situação, né? Essa perturbação. E às vezes séculos. Não percebem que desencarnaram. Se ajustam à vida espiritual ou continuam no estado de perturbação, né, de não saber onde estão e tudo, sofrer, ficar meio alucinado, né, tudo isso que ele fala aqui, mas não saem dessa situação. Quer falar e se surpreende por não ser ouvido. Claro, porque ele é um ser que está somente como perispírito. E o perispírito, ele é impalpável
né? Imponderável. Ainda que muito grosseiro, comparado com outros espíritos, a gente não enxerga numa situação normal. Então, quer falar e surpreender tal. Ocupa-se ou julga ocupar-se com suas tarefas habituais. A existência do perispírito é aqui demonstrada de modo notável, abstração feita de visão, né? Abstração feita da visão. Uma vez que se julga vivo, ele se vê com um corpo semelhante ao que deixou, que é justamente o estudo de hoje, né? É o perispírito não ser visível aos nossos olhos carnais, aos nossos olhos, esse que a gente tem, né? Que enxerga normalmente, com pouca ou muita deficiência, mas ainda enxerga. Então, não enxergamos espíritos. No entanto, como videntes, podemos enxergar e podemos ver a qualidade daquele espírito, moralmente falando. Alguns veem vultos escuros, outros veem com perfeita definição, com cores, com roupa, detalhes de roupa, tudo. Chega a confundir com o encarnado. Aí é o contrário. Aí é o encarnado que vê o espírito e confunde com um encarnado. Já o espírito, grosseiramente ainda sentindo que está vivo, acha que está vivo, ele confunde, ele vê encarnado e confunde com ele. Ele acha que também deveria enxergar ele como espírito, né? Apesar de não saber que está nessa situação. Muito bem, então voltamos lá ao nosso estudo. Essa, então, foi a de número 160, né? A nossa o, a observação, nota de Kardec. Agora fala dos espíritos superiores, né? Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnarem neles. Mas como? Ele não precisa vir para cá para reencarnar. É isso que a gente estuda, que a gente aprende. Mas depende o que eles vêm fazer aqui. Muitos vêm como missão. Vêm para acelerar o progresso moral, intelectual do mundo. Então, é mais uma demonstração de misericórdia das leis divinas. Vem gente aqui como professores ensinar nós como alunos que somos. Não temos muito que ensinar ainda, temos muito que aprender. Então, vem esses espíritos mais elevados aqui. Ah, dá um exemplo. Nossa, tem tantos, mas eu vou pegar o máximo. Jesus. Jesus não precisava reencarnar. E eu estou falando reencarnar não aqui nesse planeta, porque aqui ele era uma encarnação num planeta que ele é como se ele construísse a casa e viesse temporariamente se hospedar nessa casa. Então ele é antes da, 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 da produção da casa, da construção da casa, né, que é o planeta Terra. Então ele não precisava vir para cá do ponto de vista individual. Ele não tinha que aprender mais nada aqui. No entanto, ele veio aqui para nos ensinar. Preocupado como é com a nossa evolução, ele veio aqui para nos ensinar, para alavancar o nosso progresso moral. Não aproveitamos bem a lição. Estamos, ao longo do tempo, aprendendo a lição, né? Mas está aí, através do Evangelho. E é tão interessante isso que o Evangelho só vai permanecer aqui na Terra enquanto nós precisarmos dele. Porque a partir do momento que estiver gravado em nossos corações, nossas mentes, no perispírito nosso, que é o reflexo do nosso espírito, ou seja, vai estar gravado em nós, espíritos, aí não vai precisar mais de evangelho. E assim com o espiritismo, e assim com tudo aquilo que é útil para a nossa manifestação. Isso, por sinal, a gente aprendeu há pouco tempo atrás, né? Foi assim, uma discussão, né, entre minha esposa e eu, uma discussão, assim, proveitosa, né, nesse sentido, e ela estava falando exatamente desse ponto, que ela não tinha se dado conta disso, e ela percebeu isso, intuitivamente ou não, mas percebeu e compartilhou comigo, e tem toda a razão. Então,
tudo isso que existe hoje para alavancar o nosso progresso vai permanecer enquanto precisa. Depois, é parte de nós. Não, né? Paulo falou isso aí, né? É o Cristo que vive em mim. Então, ele agia como o exemplo do Cristo. Então, ele já não precisava mais do Evangelho, já estava nele, né? Naquele momento em que ele adquiriu essa superioridade moral. Né? Extraem dos elementos constitutivos, vou ler de novo só para não perder, né, aqui o fio da meada. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnarem neles. Extraem dos elementos constitutivos do mundo onde ingressam os materiais do envoltório fluídico ou carnal apropriados ao meio onde se encontram. Então, é desse mundo. Então, digamos, um espírito superior vem, reencarna aqui. Então, primeiro ele já vem para cá e o perispírito que passa a compor ele, então, já é desse mundo. Por quê? Porque é o fluido cósmico universal que está em torno desse mundo. Então, ele precisa desse material para compor o perispírito dele. Né? E aí, sim, ele pode reencarnar e o perispírito dele conduzir a criação, não a criação, mas a produção do corpo físico dele. Com tudo aquilo que ele, no plano espiritual, determinou, combinou com os outros espíritos, idealizou, enfim, tudo aquilo ele vem e reencarna aqui naquela situação. Então, quanto mais dependente como nós somos, né, na hora de reencarnar, os espíritos nos auxiliam, porque nós ainda somos bastante inferiorizados. Quando nós adquirimos superioridade moral, intelectual, todos somos espíritos superiores, aí nós temos muito mais liberdade para nós construirmos o nosso corpo, seja ele perispírito, seja ele físico. Então, seguindo, fazem como o grande nobre que deixa suas roupas douradas para se vestir momentaneamente com um traje grosseiro, sem deixar de ser nobre. Porque, como diz o ditado, não é o hábito que faz o monge, o hábito é a roupa, né? Coloca um hábito de monge, né? Uma roupa de monge, e a gente vira monge. Não. O monge vai ser sempre monge, assim como o nobre que ele está dando aqui o, o exemplo, né? Então vem alguém da realeza, da nobreza, tal, né? Que veste a roupa toda dourada, toda, né? Característica de um nobre. Aí põe uma roupa qualquer, toda rasgada, tal. O nobre continua sendo nobre, independente da roupa. Assim somos nós, independente do perispírito ou do corpo, espíritos que somos, somos os mesmos. Nós não rebaixamos, não. Então, nós somos os mesmos. É assim que os espíritos de ordem mais elevada podem se manifestar aos habitantes da Terra, ou encarnar em missão entre nós. Então, ou eles de alguma forma se mostram aos médiuns ou se materializam por uma condição também mediúnica, né? Ou então reencarnam aqui e são esses que vêm nos auxiliar, que são esses que têm missões mais elevadas. Eles trazem consigo não o envoltório, mas a lembrança, por intuição, das regiões de onde vieram, as quais vêm por pensamento. São videntes entre os cegos. Então, aqueles que enxergam no meio de pessoas que não enxergam. É o exemplo que Kardec dá. Então, ele traz os valores dele no espírito. O perispírito é a manifestação do espírito. É o corpo perispiritual daquele espírito nobre, daquele espírito elevado, daquele espírito superior.
E de onde que ele pegou esse envoltório? Do lugar que ele está, do mundo que ele está. 10º item. A camada dos fluidos espirituais que envolvem a Terra pode ser comparada com as camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras que as superiores. Bom, a gente estuda na escola, desde bem lá no começo, que tem o globo, né, o planeta, e em torno dela tem a atmosfera. E a atmosfera é dividida, né, em camadas. Então, as camadas inferiores, aquelas que estão mais próximas da Terra, por gravidade, estão mais próximas da Terra e são as mais pesadas. Aí tem uma mais acima, que é um pouco mais leve que essa pesada, mas tem mais leve ainda acima dela. Então, são camadas, que nem cebola, né? São camadas. Cada camada dessa cebola, a que está mais próxima do centro, são as mais pesadas. E as que estão mais na superfície são as mais leves, mais rarefeitas, né? Então, é isso que ele está falando dos fluidos, né? Os fluidos espirituais, então ele está falando dando esse exemplo, como a atmosfera. Então, os fluidos espirituais, os mais pesados, estão mais próximos da Terra. Por isso que se fala, o umbral começa na Terra. E o que é umbral? É aqui, não tem um espaço limitado. São pessoas, espíritos, que se reúnem por afinidade. Mas afinidade é só coisa boa? Também pode ser coisa ruim? Pode. Graus de sofrimento, pessoas que sofrem, se juntam, se atraem. E ali em torno dela forma, de acordo com a visão dela, com o pensamento dela, formam os mundos que elas vivem ali. Está tudo na cabeça deles, no pensamento. Então eles enxergam tudo aquilo que tem. Agora vai subindo, e nós temos então as colônias espirituais, que são, também são lugares, não propriamente, mas são reuniões de espíritos que, através do pensamento e da elevação desses pensamentos, produzem situações também, só que muito mais elevadas, construções e tudo. Então, lá no umbral, que é o lugar onde se reúnem pessoas, que está tudo em volta da Terra, não tem um lugar específico, né? Então, ali é dor, é sofrimento, tristeza, amargura, né? Paixões, tudo ali. E o que vem daquilo? Os pensamentos constroem aqueles lugares que a gente assiste no filme Nosso Lar, por exemplo, é aquele lamaçal, aquelas árvores retorcidas, secas, é toda aquela paisagem desoladora. No entanto, no mesmo Nosso Lar, vai lá, tem construções, tem jardins, pessoas vestidas de branco. As outras nem roupa têm, eu tenho os farrapos como roupas. Mas num lugar mais num lugar não, mas nessa egrégora, né, mais elevada, então ali tem as pessoas se apresentam quando elas estão de bem com a vida, elas estão se apresentando também de forma muito melhores do que aquelas que estão sofrendo de mal com a vida. E está onde? Pertinho da gente, está aqui. O umbral começa aqui. Está aqui, na verdade. No plano espiritual da Terra, dos encarnados. E lembrando que aqui também é um local transitório. Não, peraí, você está agora me confundindo. Não, é porque nós, temporariamente, estamos na situação que estamos, mas a cada vez mais vai melhorando. Então, em virtude do nosso progresso, nós vamos progredindo e vamos fomentando o progresso no mundo material também. Hoje, a nossa condição destrói o meio ambiente, destrói animais, destrói pessoas, destrói, né, a atmosfera, nós destruímos, porque é a condição nossa ainda. Não, isso é dos outros, não é meu. Nós fazemos parte disso. Somos parte desse mundo. Não dá para dissociar. É como diz o ditado, bem, não ditado, mas o termo assim, bem,
bem informal, bem, né, do tempo, é farinha do mesmo saco. Pode ser um pouquinho melhorada, pode ser um pouquinho piorada, tá? Mas é a mesma farinha. Então, nós estamos numa situação transitória. Isso vai mudar. Eu adoro aquela frase que diz assim: o melhor está por vir. Mas só que nós é que somos responsáveis por essa melhoria. Então, vamos seguir. Aí ele está falando do fluido espiritual, né? Esses fluidos não são homogêneos, e sim uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais se encontram necessariamente as elementares, que formam a base mais ou menos alterada. Os efeitos produzidos por esses fluidos estão na razão da soma das partes puras que contém. Então, é uma mistura um pouco mais elevado, um pouco mais baixo, tal. Então, né, tá tudo misturado ali. Tem coisa muito mais sutil, muito mais elevada, como tem coisa muito pesada ali. E daí que é retirado o fluido necessário para espíritos mais elevados. Às vezes eu penso assim, falo, puxa, Jesus deve ter tido um trabalho grande, né, para compor o perispírito dele, porque o material tinha que ser muito de boa qualidade aqui, esse fluido cósmico universal, né? Aquilo que de melhor tinha nesse mundo. Então, dizem que o preparo foi muito grande. E foi, porque as escrituras já falam, né? A Bíblia, né? Já fala, desde muito outros livros sagrados, já falava desse ser que viria para cá, o Salvador, né? Só que a interpretação nossa é pobre. Não, acho que vem um guerreiro aí, um general, que vai por ordem na casa. Vai matar quem não presta e deixar só quem presta. Não foi nada disso. Foi ao contrário, né? Ele fala, não vim trazer a paz, mas a espada. Então ele veio para trazer tudo essa dúvida, essa mexida na humanidade, que está até hoje mexendo, né? Os efeitos produzidos por esses fluidos estão na razão da soma das partes puras que contém. Tal é, por comparação, o álcool retificado ou misturado, que, em diferentes proporções, com água ou outras substâncias. O seu peso específico aumenta em decorrência dessa mistura, ao mesmo tempo que a sua potência e a sua inflamabilidade diminuem, embora no todo exista álcool puro. Então, é pegar álcool puríssimo, 100%, 99,99% de pureza. Pega esse álcool e mistura na água. Caiu a qualidade desse álcool? Não. Caiu a qualidade da mistura. Porque o que a gente queria era uma mistura mais pura, com mais álcool. Mas tinha mais água. Então, é isso que ele fala, desse todo, né? Então, ali dentro tem o álcool, que é puro, mas está misturado com água. Então, se for destilar, se for separar, consegue obter o álcool puro dessa mistura, né, desse todo. Então, assim é o fluido cósmico universal. Tem algo que é muito mais puro, não é o caso, não dá para falar isso, mas muito mais etéreo, misturado com algo não tão etéreo. Então, de acordo com a característica do espírito, ele atrai para ele pega para ele, né, aquilo que ele precisa, que está na capacidade dele, na condição dele. Os espíritos chamados a viver nesse meio, dele extraem seu perispírito. Então, o espírito que vem para cá extrai, né, o material para compor o seu perispírito. Mas, conforme o espírito é mais ou menos puro, seu perispírito é formado das partes mais puras ou mais densas desse meio. Então é isso, ele vai extrair aquilo que lhe compete, aquilo que ele necessita. O espírito, então, produz, sempre por comparação e não por equivalência, o efeito de uma reação química, atraindo para si as moléculas que sua natureza pode assimilar. Ele está falando assim, olha,
Eu estou fazendo uma comparação, hein? Mas é isso que acontece. Ele pega, né, atrai para ele as moléculas que ele pode assimilar, ele, espírito. Estão falando da gente, né, na verdade. Disso resulta o fato fundamental de que a constituição íntima do perispírito não é idêntica para todos os espíritos encarnados e desencarnados que povoam a Terra e o espaço que os circunda. Por quê? Porque cada um é um indivíduo com realidade diferente de qualquer outro indivíduo no mundo, no universo. E isso torna o perispírito desse espírito diferente. Então, a constituição íntima do perispírito não é idêntica para todos os espíritos encarnados e desencarnados. O mesmo não ocorre com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, é formado dos mesmos elementos, qualquer que seja a sua superioridade ou inferioridade do espírito. Aí vem uma observação do editor, né? Essa explicação, uma nota do editor. Essa explicação demonstra como falsa a ideia de localidade geográfica imaginada pelas doutrinas religiosas e mitológicas ao se referir ao destino da alma após a morte, como céu, inferno, trevas, o Hades, né? Se o corpo espiritual altera sua constituição conforme o estado evolutivo, o intelecto moral do espírito, suas relações físicas e o seu meio se estabelecem fundamentalmente por meio de sintonia e não por localidade, que é aquilo que nós falamos. Então, não é lugar no espaço, é sintonia. Junta todo mundo. E aí tem um reflexo. Quando aquele grupo, digamos, aquele grupo sofredor, triste, né, cheio de paixões, está lá vivendo aquele mundo todo de árvore retorcida, lama, sempre escuro, aves de rapina voando, porque é tudo imaginação aquilo, é tudo pensamento que cria aquilo. Então está lá, aquele mundo terrível. Aí começa a evoluir, os espíritos começam a evoluir, não começam mais a voltar para lá, começa a sair, não volta mais, tal. Acaba aquele mundo, porque acaba o pensamento, não tem gente alimentando aquilo. Então, não é um lugar, é o que nós chamamos de, o que a doutrina chama de egrégora, aquele conjunto pensante que gera assim, o meio que eles estão, o ambiente, mas não é uma localização. Não tem assim, ó, umbral, pega no GPS lá e coloca lá, umbral, e vai para lá. Não existe isso. Nós não conseguimos fazer essa localização. Ele está aí, onde a gente desencarna, num processo de vingança, num processo né, de dor, de sofrimento, de paixões, seja o que for assim, tudo sentimento baixo, né? Orgulho, egoísmo, vai ser atraído por essa egrégora. Já está lá, é uma massa que está atraindo, está se fortalecendo ainda, né? Mas à medida que começa a sair e não vem mais espíritos alimentando aquilo, vai desaparecendo, desaparecendo, não acabou. Ué, cadê aquele lugar que era um umbral lá? Tá? Sumiu. Como sumiu? Não tinha mais gente alimentando aquilo, não tinha gente construindo através do pensamento, acabou. Então é isso que nós temos que fazer, seja na Terra, seja no plano espiritual, né? Porque aí quando a gente muda o pensamento, muda a atitude, né? Procura se melhorar, o que vai acontecendo? Vai mudando esse fluido espiritual em torno da Terra. E ela vai se melhorando a cada dia, e vai transformando. Aí não tem mais umbral, não tem mais nada. Aqui vai ser aquelas regiões de felicidade. É isso que se fala, mundo de transição. Então, estamos mudando, está mudando. Nossa, mas que demora, né? Também com a carga fluídica de pensamento, de atitude, de tudo que está aqui, nossa, vai demorar mesmo, né? E não vai dar para culpar ninguém, além da gente.
Então, se a gente mudar, muda o mundo. Né? Então, vamos seguir ali. Onde é que nós estávamos aqui? 161, né? Por isso, todos os efeitos produzidos pelos corpos são os mesmos. As necessidades são semelhantes, ao passo que diferem em tudo que seja inerente ao perispírito. Então, o processo é o mesmo, a regra é a mesma, a lei é a mesma para todo mundo. Agora, o perispírito, que é o reflexo do espírito, ele vai dando tom, isso que faz com que ele mude. Isso resulta que o envoltório perispiritual de um espírito é modificado pelo progresso moral dele, a cada encarnação, embora reencarne no mesmo meio. Então é isso. A gente vai, quer dizer, contrário, a gente vem e volta, vem e volta, vem e volta. E a cada ida e vinda, ou cada vinda e ida, ou retorno, né, a gente vai se melhorando um pouquinho. E se melhorando, cada vez que vem, ajuda a melhorar o mundo. Então, somos nós todos espíritos. Nossa, então eu posso concluir que mesmo espíritos muito, muito inferiores vão se melhorar? Exatamente. Esse é o destino nosso, é o progresso. Até a perda de tempo de espíritos na inferioridade, na ignorância, se é parte do aprendizado dele, é o que precisa, é o que ele precisa. É o sofrimento, é a dor, é o que ele precisa, é o que ele precisa e vai acontecer. Então, nós elegemos a velocidade com que nós progredimos. Mas que nós vamos progredir, vamos. Todo mundo. E se não progredir, vai para um lugar. Que lugar é esse? Outros mundos, onde vai contribuir com tecnologia, com o crescimento, o progresso intelectual, né? Comportamento, tudo, lá, leis, esse tipo de coisa, então, e vai para lá contribuir. Aqui já não contribui com mais nada, vai para lá, vai para outro lugar. Como dizia um amigo espírita, né? Vai evangelizar macaco. Porque, como nós, né, temos um veio comum com os primatas, né? Então, nós, que a gente chama de veio do macaco, né? De forma simples, não é bem isso, mas vamos simplificar, né? Então, está naquela fase ainda de macaco, então vamos para lá, reencarnar no meio daqueles primatas para melhorar a condição deles. Vamos descobrir o fogo, descobrir a roda, tudo que já foi feito aqui. Pô, mas aquele conforto, eu gosto tanto do meu sofá, meu controle remoto, tudo. Lá não tem, não. Vai lá. Não tem água encanada? Não tem. Nada, nada para conservar a geladeira, esse tipo, nada. Então, é mundo primitivo. Se não, se não melhorar aqui, vai para lá. Então, todos aqueles que estão nos ouvindo nesse ponto do nosso estudo, encarnado, desencarnado, mais assim necessitados, mais inferiores, que aí vieram meio de gaiato, caíram aí nessa sala de estudos aqui, então que fique com a pulga atrás da orelha. Agora, tem lógica isso aí. É uma lei. Não dá para escapar disso. E mesmo nós que ainda não abraçamos totalmente isso, a nossa evolução, está na hora de pensar nisso. Está na hora porque precisamos investir no futuro. Eu adoro esse tipo de coisa, investimento. Sim, mas que tipo de investimento? Investimento no espírito. Não é material, é espiritual. Então, vou ter que abrir mão de tudo? Não, não vai abrir mão de tudo. Você continua trabalhando, continua juntando, continua fazendo, mas vê outro lado também, vê quem está do seu lado, né? Ajuda eles, se não materialmente, com exemplo, auxiliando, fazendo a caridade que puder fazer. Agora vem o número 11, né? O item. O meio sempre está em relação com a natureza dos seres que nele podem viver. E é verdade, ele dá exemplo do peixe. O peixe está na água, né?
Os terrestres estão no ar, né? Estão voando, estão caminhando. Os seres espirituais estão no fluido espiritual ou etéreo, mesmo na Terra. Ah, puxa vida, nunca tinha pensado nisso. Está mais elevado, mas estão aqui, vivendo em outro plano, mas no planeta. Está aqui. O planeta tem os bilhões de habitantes, sejam encarnados, sejam desencarnados. Encarnado a gente conta. Tem lá os 8 bilhões. E desencarnado? Olha, eu vi falar, espíritos já falaram, que a soma entre encarnado e desencarnado é mais ou menos 25 bilhões. Então, são espíritos que estão aqui, encarnados, dizem, mas está aqui. Então, não tem um IBGE, um censo aí que faça essa contagem. Mas o fato é que, se a gente se acomodar direitinho, nós vamos ter todo esse mundo, se houvesse a possibilidade, a necessidade, melhor dizendo, os 25 bilhões poderiam reencarnar aqui e conviver e não faltar nada para ninguém. Cabe, cabe. Usa a inteligência, usa tudo e povoa tudo, onde quer que seja. É o deserto, são os lugares altos, lugares baixos, lugares frios, lugares quentes. Então, dá para conviver com a natureza e tudo. Usar a cidadania. Cidadania é isso, de ser cidadão é saber conviver com as pessoas. Agora, do jeito que está, se colocar os 25 bilhões, acho que acaba o mundo. É melhor deixar como está. Só 8 bilhões. Só 8? Só 8. Se são 25, né? Só 8. Não chegamos nem na metade. Né? Estamos aí beirando em torno de um terço. Então, o meio sempre está em relação com a natureza dos seres que devem viver. O fluido etéreo é, para as necessidades do espírito, o que é a atmosfera para a necessidade dos encarnados. Então, esse fluido etéreo que eles estão vivendo, né, os espíritos desencarnados, e que às vezes a gente, quando emancipa, está dormindo e tal, e vai para esse mundo, que é aqui mesmo, né? Só que como espírito vai e convive, se relaciona com esse mundo, né? Então, o fluido etéreo é para as necessidades do espírito, o que é a atmosfera para as necessidades dos encarnados. Ora, assim como os peixes não podem viver no ar, seco, fora d'água, e os animais não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para os seus pulmões, que é a água, ou ainda um lugar muito elevado, né, muito alto, os espíritos inferiores não podem suportar a claridade e as impressões dos fluidos mais etéreos. Olha que coisa! Não tem jeito. Tem espírito que, quando a gente fala, é espírito das trevas, né? Escuridão, não consegue viver no mundo onde está arejado, onde está iluminado. Vive lá, nesse mundo. É a condição dele. Assim como nós, tomara, né? A gente não se sente bem nas trevas, que falta um pouquinho de luz para a gente viver bem. Tomara seja isso, né? Aí que a gente vai para as trevas, fala, pô, o cara falava que, né, nós não somos das trevas, vai saber, né? Cada um sabe onde o calo aperta, né? Não, o sapato aperta, desculpa. Não morreriam porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados, como nos afastamos de um fogo ardente ou de uma luz muito ofuscante. Aí a gente aproveita, deixa e até fala assim, olha, lembra do Evangelho no lar? O Evangelho no lar é mais ou menos isso, é acender uma luz dentro do lar para afastar justamente as trevas, as vibrações internas da casa, das pessoas. O que vai atrair ali? Espíritos bons, familiares a nós, ou espíritos que vêm aprender com a gente, ainda que sejam mais inferiores que nós. Agora, não, a minha casa é um ringue, é um campo de batalha. A gente se debate,
briga, palavrão o tempo todo, se agride e tal. Imagina que tipo de espírito fica naquele lar. Espíritos do mesmo teor. Por quê? Sintonia. A gente acabou de ver sobre isso aí. Sintonia. Forma-se egrégora, né? Pensamentos, sentimentos, atitudes, ali, que é um imã poderosíssimo para atrair o que não presta, para atrair aquilo que está em sintonia com a gente. Por isso que se fala tanto em evangelho no lar, por isso que se fala tanto em prece, é para arejar, sanitizar nosso meio, espiritualmente falando, né? Por isso, eles não podem sair do meio apropriado à sua natureza. Então, cada espírito está no seu canto, cada macaco no seu galho, né? Para mudar isso, é preciso que a modifiquem antes, que abandonem os instintos materiais que os retêm nos ambientes materiais, que se purifiquem e se transformem moralmente. Nossa, Kardec está falando isso há 160 anos. 160 anos que ele escreveu, pouco mais aí, não, mas vamos arredondar, 165, vai, que ele escreveu esse livro baseado nos ensinamentos dos espíritos, que são, em suma, o consolador prometido por Jesus. Mais uma chance. Que paciência que tem Jesus com a gente, né? Então, gradualmente se identificarão com um meio mais puro, que se tornará para eles uma necessidade, assim como são os olhos para quem, ao longo do tempo, né, por longo tempo, viveu nas trevas, e a fim de paulatinamente, lentamente, se habituar com a luz do dia e o clarão do sol. Estamos no escuro lá, estamos na caverna, a casa toda fechada. Saímos repentinamente para o clarão, fica meio assim, acostumando a visão. Então é isso, nós estamos acostumando através da mudança. Assim, tudo se liga, tudo se encadeia no universo. Então está tudo ligado, está tudo encadeado. Não tem coisa assim isolada que não tem relação nenhuma. O universo inteiro está todo ele ligado. Tudo está submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a materialidade mais compacta, essa aqui, né, até a espiritualidade mais pura. O que ele quer dizer com isso? Vai firme, continua evoluindo, usa a matéria a seu benefício e você vai atingir altitudes jamais imaginadas pela gente. Nós vamos nos purificando e vamos atingir a pureza, a felicidade. A Terra é como uma vasilha de onde escapa uma fumaça espessa que se rarefaz à medida que se eleva e cujas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. Então está lá a chaleira com água, né? E tá tudo ali dentro, é pesado a água e tal, mas o vapor que vai saindo vai subindo para as alturas. É a comparação que ele faz. O poder divino brilha em todas as partes desse conjunto grandioso, e, no entanto, queriam, para comprovar melhor o poder de Deus, que ele, não contente com isso, viesse turbar essa harmonia. Através do quê? Dos milagres. Nós queremos milagre. Nós não aceitamos o trabalho de suor, trabalho aquele que se constrói lentamente. Não, nós queremos assim, ó. Queremos uma pílula que acabe com todas as nossas doenças. Mas a gente vai ter que se preocupar com a alimentação, com o exercício, com a conduta, tipo mente sã, quer dizer, corpo são, mente sã, né? O contrário, né? Mente sã, corpo são. Então, isso a gente não quer. É muito mais trabalhoso, é difícil. Não, quero rapidez, quero agora, né? Tipo TikTok, né? Nem pensar em nada, assistir aquela fração de hora, né?
aqueles poucos minutos, toda uma história ali, pronto, parte para outra. Não, temos que trabalhar. E se rebaixasse, isso que nós queremos que Deus, né? Se rebaixasse ao papel de mágico, de feitos pueris, dignos de um prestidigitador, né? Do mágico, de um fazedor de truques. E ousam, por acréscimo, dar-lhe para o rival, em habilidade, o próprio Satã. E até isso, né? A gente complica a coisa, né? Então, a gente constrói até na nossa imaginação um Deus às avessas, né? Um antideus, alguma coisa que venha a lutar, o bem contra o mal e tudo isso. Até isso a gente faz, né? Jamais se rebaixou tanto a majestade divina desculpa, e se surpreende com o progresso da incredulidade. A razão em dizer a fé se foi, mas é a fé em tudo que choca o bom senso e a razão. Então, é uma fé distorcida, a fé semelhante a que em tempos passados levou a que dissessem: os deuses se vão. A coisa ficou tão materializada em determinado momento, no século XIX, que aquelas doutrinas materialistas, os cientistas falaram: agora já podemos aposentar Deus, não precisamos mais. Nós temos o domínio de tudo, nós já sabemos tudo. Santa ignorância, né? Mas a fé nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade está sempre viva no coração do homem. Não dá para destruir isso, está ali, né? Pode estar embotado, pode estar camuflado, mas cedo ou tarde vem. E foi sufocada pelas histórias tolas com as quais oprimiram. Então, essas historinhas, essa mentalidade assim, pueril, né, infantil, abafou isso. Ela se ergue mais forte desde que seja liberada, como a planta num lugar sombrio que se recupera quando volta a receber os raios do sol. Sim, tudo é milagre na natureza, já que tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Esses milagres são para todo mundo, para todos os que têm olhos para ver e ouvidos para escutar, e não só para o proveito de alguns. Não, nunca há milagres no sentido que se dá a essa palavra, porque tudo evidencia as leis eternas da criação. Que bonito, né? Que coisa fantástica essa, da gente ter consciência dessa realidade, da grandeza de Deus, desse maravilhoso que está em torno de nós, de tudo, das leis, do que a gente pode sentir, do que a gente pode pegar, do que a gente não vê, mas que sente. Está tudo aí. É lei da criação. Nós estamos com dificuldade para apresentar para nossa neta Deus, que ela não consegue entender algo que não seja assim como nós. Se produz, tem que ser algo que tenha mãos, que tenha mente, que tenha inteligência, que tenha ferramentas, né? Tudo isso. Porque ela é uma criança e ela enxerga segundo o prisma dela, segundo, né, a referência dela. Então, devagarinho, nós estamos buscando trazer ela para esse imponderável, se usar a imaginação, usar exemplos para que ela possa entender isso. Porque o equivalente a um ateu, ele não admite Deus, mas a lógica nos diz que alguma coisa, não vou dizer alguém, né? Alguma coisa criou tudo isso. É impossível que tenha sido um acidente. Algo assim que aconteceu. Não tem jeito. Então era isso. Esse era a nossa sessão de estudos de hoje, né? Da sala da Gênese. E eu agradeço muito a nossa a participação, né? Pela, pela gravação, né? Que chegou até aqui, né? E peço a Jesus que abençoe a todos e que nós possamos
numa outra sessão, voltar e trazer mais uma lição desse, que é um livro fantástico, que é a Gênese, de Allan Kardec. Muito obrigado e até a próxima, oportunidade.